Fraternais saudações. E sim, dignos, vamos agora responder a uma pergunta de alguns dos senhores que acompanham os nossos estudos há mais tempo, porque já tivemos a oportunidade aqui em nosso canal de falarmos sobre alguns elementos da tradição Rosa Cruz, desde os seus manifestos originais de 1614, 15 e 16 na Europa. Já também estudamos alguns aspectos de sua tradição, de seu misticismo, de sua magia prática, mas não tínhamos ainda feito uma indicação direta, prática e nominal de ordens, fraternidades, círculos Rosa Cruzes aos quais você pudesse se afiliar. Por isso, tenho aqui anotado e vou retransmitir aos senhores dignos nominalmente as 7 principais ordens esotéricas atuantes no mundo e também aqui no Brasil. Você vai receber estas informações, vai pesar na balança do seu coração, da sua intuição, do seu raciocínio e vai verificar se a sua intuição lhe aponta na direção desta ou daquela ordem e fraternidade Rosa Cruz. Sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos, a este que é o nosso vídeo 288, 288º vídeo em nosso canal. Desde já curta agora este nosso vídeo e deixe aqui a sua palavra de apoio. Pois bem, dignos, em primeiro lugar é importante sublinhar que não existe uma única ordem Rosa Cruz, que não existe um único CNPJ e uma única administração. A Rosa Cruz, em realidade, é um movimento, e como movimento vai possuir diferentes ordens, diferentes ritos, diferentes vias iniciáticas que vão nascendo, morrendo, renascendo ao longo dos séculos. Tal como ocorre na própria maçonaria. Não existe uma única maçonaria, na verdade existem diferentes ritos, diferentes tradições e diferentes linguagens. Então a Rosa Cruz, como uma irmã, por assim dizer, por tradição da própria maçonaria, segue este mesmo princípio. E nós vamos aqui sublinhar essas 7 principais ordens que particularmente indico aos senhores. É claro, você também não precisa se afiliar a estas organizações, a nenhuma delas, para dar prosseguimento à sua espiritualidade. Muitos dos senhores que estão aqui, inclusive assistindo esse vídeo do início até o final, vão simplesmente receber isso como uma informação, como um dado histórico e não propriamente como uma indicação espiritual, porque os senhores podem estar destinados a outras vias, a outras linguagens e a outras tradições. Mas vamos ao centro desse nosso vídeo de hoje, dignos. A primeira das 7 ordens Rosa Cruzes que indico é a Ordem Rosa Cruz Cabalista, que foi fundada na França, em Paris, França, no ano de 1889, por Stanislas de Guaita, por papos que já estudamos aqui, fizemos um vídeo sobre a biografia de papos, enfim, aqueles ocultistas parisienses, os ocultistas franceses, que são herdeiros, por assim dizer, dos ensinamentos de Eliphas Levi, dos ensinamentos de Jacob Boehme, de Louis Claude Saint-Martin. Esta ordem Rosa Cruz Cabalista está atuante no nosso país. E ela vai ter um sistema de avanço progressivo nos ensinamentos rosacrucianos através da cabala tradicional, principalmente. Ela vai seguir uma via muito semelhante ao que existe nas próprias universidades. Você recebe o grau propriamente de bacharel em cabala, depois você vai para mestre em cabala, doutorado em cabala, enfim, vai seguindo uma via ritualística muito próximo da linguagem acadêmica. Para quem gosta de cabala, para quem gosta de papos, de Eliphas Levi, de Stanislas de Guaita, de Jacob Boehme, de Louis Claude Saint-Martin, a recomendação é a Ordem Rosa Cruz Cabalista. A segunda ordem que indico aos senhores é a Fraternita, é uma sigla, Fraternitas Rosacruciana Antiqua, cuja sede, inclusive, essas ordens todas vocês podem encontrar na internet, tá, dignos? Com todo cuidado, para não cair em sites falsos, claro, mas a sede dessa segunda ordem, a FRA, fica na rua Saboia Lima, número 77, na Tijuca. Eu, pessoalmente, gosto muito de frequentar algumas missas, sempre que tenho a possibilidade, neste mesmo endereço, aos domingos, porque eles vão ter também acoplado à Ordem Rosa Cruz,
que é a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, a chamada Eclésia Gnóstica. Então eu frequento também essa missa, que ocorre aos domingos, vez por outra, existe a aula Luce Central. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Que também ocorre às segundas-feiras, é uma das ordens mais sérias, todas são sérias, mas essa também ela vai trazer elementos um tanto quanto diferenciados, porque ela vai englobar alguns aspectos de Telema, para quem tem conexão com esse espírito mais telêmico, ela vai englobar elementos mais eclesiásticos ou gnósticos, justamente por esta fusão com a eclésia gnóstica. Então a recomendação, sim, se você tem esse espírito mais cristão, mais gnóstico e ao mesmo tempo mais telêmico e se vê bem dentro dessa mistura, dentro desse caldeirão, recomendo a Fraternitas Rosacruciana Antiqua. Estas duas ordens que citei até aqui também têm estudos a serem oferecidos por correspondência. Mesmo que não tenha na sua cidade, você pode se afiliar por correspondência. Ela foi fundada por Arnold Krumhelle, o chamado mestre Uiracocha, no ano de 1928. A terceira ordem Rosa Cruz, dignos, é a chamada a Fraternidade Rosa Cruz, Max Heidel, fundada em 1909. A Fraternidade Rosa Cruz vai apresentar uma característica interessante, porque ela vai estar muito pautada também por preceitos mais cristãos, mas também por preceitos mais astrológicos. Ela tem um curso de astrologia que eu considero muito razoável, aprofundado, bem abalizado e sério. Então, se você, por exemplo, gosta de estudar astrologia e quer fazer um curso na Rosa Cruz sobre astrologia, tem um livro chamado O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, também é muito interessante. Recomendo que você, no mínimo, observe como se dá o sistema de ensino à distância ou presencial da Fraternidade Rosa Cruz, Max Heidel. Essa é a terceira ordem das 7. E se você está acompanhando do início até o final, deixa aqui nos comentários. Eu sou luz. É o termo, o decreto-chave deste nosso estudo. Eu sou luz. Eu sou luz. A quarta ordem, dignos, é a Rosa Cruz do Brasil. A Rosa Cruz do Brasil, conforme o próprio nome já nos indica, foi fundada no Brasil no ano de 1927 aproximadamente por Júlio Guarajá, que foi também um fráter pertencente à Sociedade Teosófica, ele que fez estudos de obiose e outros tantos estudos mais aprofundados, que foi à Índia, passou uma temporada na Europa, enfim, fez também essa mistura rosacruciana e eu já também participei desta ordem. Eles têm um espírito um tanto quanto mais templário. Para quem gosta do templarismo, referente mesmo aos cavaleiros da Ordem do Templo, para quem tem esta conexão com os ensinamentos mais indianos, com uma perspectiva também mais voltada para a própria sociedade teosófica, os ensinamentos teosóficos, esta é uma recomendação. Eles são muito próximos também da própria maçonaria, tem todo mundo anda de terno, enfim, uma coisa muito mais organizada, um tanto quanto militarizada. Essa é uma face, é um aspecto da Ordem Rosa Cruz do Brasil. A quinta ordem, dignos, não é propriamente uma ordem, mas é um grau da maçonaria. Então, se você é maçom, seja homem ou mulher, já discutimos isso em outros vídeos, existem ritos maçônicos completos que aceitam mulheres, ou mesmo ritos mistos. Você pode também se aprofundar no 18º grau da própria maçonaria, que vai abraçar, que vai guardar os aspectos fundamentais, os ensinamentos mais excelsos, as questões mais importantes do próprio rosacrucianismo. O 18º grau da maçonaria, cujo símbolo
exemplo, é o pelicano, um dos símbolos tradicionais do próprio rosacrucianismo. Então, o rosacrucianismo está inserido na própria maçonaria, que por sua vez a maçonaria foi ao longo dos séculos abraçando diferentes pontos simbólicos, diferentes tradições do próprio ocultismo e do esoterismo ocidental. A sexta ordem, dignos, a nossa penúltima ordem, é o Lectorum Rosacrucianum, fundada em 1924 na Europa. O Lectorum Rosacruciano apresenta também uma cosmogonia, tanto interna quanto externa, extremamente particular. Recomendo também o estudo do Lectorum Rosacruciano, que é muito aprofundado, que vai possuir aspectos sobre geometria sagrada, aspectos sobre a criação do universo, sobre o papel do homem na natureza, enfim, todo esse aspecto um tanto quanto mais global, cosmogênico, antropogênico, é algo que vai estar presente nas raízes do Lectorum Rosacruciano. Recomendo, e você pode seguir as páginas, os canais de todas essas ordens Rosacruz. E por fim, a sétima e última ordem Rosacruz é a Morque, que significa Antiga e Mística Ordem Rosacruz, que foi formatada na sua nova aparição em 1915, na cidade de Nova York, por Harvey Spencer Lewis, seu primeiro imperator. A Ordem Rosacruz, a Morque, também vai possuir um aspecto mais prático de como você pode utilizar os seus poderes pessoais, o poder da palavra, da visualização, da criação mental, para além dos aspectos mais místicos, esotéricos e ocultistas, de forma efetiva no seu próprio cotidiano. Ela que é a maior ordem Rosacruz existente no nosso país e talvez até mesmo no mundo, que vai possuir maior número de organismos afiliados existentes e atuantes, também tem estudo por correspondência. Digníssimos irmãos e irmãs, eis aqui a minha particular indicação das 7 principais organizações Rosacruzes atuantes no Brasil. Voltaremos a estes assuntos futuramente. Paz profunda.